Bom dia você, meu irmão, minha irmã, e que nessa manhã a graça possa nos abençoar poderosamente em nome de Jesus, amém? Meu irmão, nessa mensagem da palavra de Deus, sempre nos coloca o nosso corpo, nossa alma, o nosso espírito. Essa mensagem vem a palavra de Deus, porque Ele que nos cuida, Ele que nos restaura, que nos faça aos propósitos no seu coração, em nome de Jesus. E que nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, ou quem sabe até mesmo de madrugada, você está vendo essa mensagem. O Senhor te cuida, te protege, te orienta e faz tudo o que é correto aos olhos do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmão, sempre vamos buscar nossa vida na presença do Senhor. As lutas, as dificuldades, vai te acontecer. Porque o tempo da nossa terra são muitos erros, muitas falhas em volta na nossa caminhada. Mas o Senhor te orienta como devemos viver correto aos olhos do Senhor. E Deus é perfeito. Ele chama que cada um de nós seguisse segundo a presença dele. Mas não faça segundo a vontade do mundo, porque tantas vezes tem nos interferido de todo tipo de maldade no nosso coração. Em nome de Jesus, possa nos cuidar, nos afastar de toda a aparência do mal, meu irmão. Todos os dias, às vezes pode dizer sim, todo dia você vai falando sobre o pecado, afastando o pecado, meu irmão, porque o pecado é o princípio de todos os males. Todas as enfermidades são geradas pelo pecado. Todas as dores, todo desentendimento, tudo que interfere na vida do homem é gerado através do pecado, meu irmão. Então eu sei que nós não somos perfeitos, mas aquele que nos cuidou, nos limpou de todo pecado, de todo erro, que se chama Jesus Cristo, para que nós sejamos uma vida perfeita na presença dele. Ele nos apaga, limpa todo tipo de erro, todo tipo de desentendimentos espirituais, porque ele pagou o preço na sua vida, meu irmão. Vamos buscar ter uma vida na presença do Senhor de verdade. Você pode dizer, eu quero uma palavra de bênção. Eu não quero apenas com palavras. A própria palavra do Senhor é que cura, é que liberta, é que restaura. Principalmente é limpar de todo tipo de fraqueza mundana, pecaminosa na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Irmão, essa mensagem que Deus está começando, preparando para trazer no seu coração, é como se você tem a necessidade da sua vida. Todos nós precisamos de alimentar. Qual o tipo de alimento que você alimenta diariamente na sua casa, no seu trabalho? Que você gosta tanto? Assim, Deus quer que você seja um alimento de sustentar, abençoar o Senhor, sabendo que o Deus é agradável e perfeito, a vontade dEle. Nós somos o alimento para o Pai, que eles receba as suas palavras, as suas atitudes corretas na presença do Senhor, e sempre nos afastando todo tipo de pecado, de erro. E a tua graça, a tua misericórdia nos restaura grandemente em nome de Jesus. Amém? Eu peço para você, meu irmão, tenho pedido para vocês, as coisas não estão sendo simples. Nos ajudar no nosso canal do Pastor Antônio Cosme. Nos ajude. Inscreva-se no nosso canal do Pastor Antônio Cosme do YouTube. Inscreva-se e dá o sininho. Não paga nada, meu irmão. Toma, nos ajuda
A obra do Senhor é perfeita, agradável aos olhos do Senhor. Eu não quero falar palavras de mentira, de engano, profetizando que é falsos profetas que não têm resultado. Mas a palavra de Deus quer falar no seu coração. Então, inscreva-se e dá o sininho, dá o like. Você dando like, o próprio YouTube vai mandar essa mensagem em outros lugares. E mandem compartilhar essa mensagem o mais que você puder, para levar a palavra do Senhor de cura, de libertação na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E daqui a pouquinho nós vamos orar. E sempre eu peço, cada um de vocês, nós vamos orar, falar com o Pai. E a tua graça, a tua misericórdia, o Senhor vai limpando todo tipo de enfermidade, todo mal, para que a tua vida seja restaurada e fortalecida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, como eu tenho falado para você, que todos nós somos dependentes da misericórdia do Senhor. Porque nós mesmos não somos capazes de nos defender as nossas fraquezas, nós defender de nós mesmos. Mas a tua misericórdia do Senhor limpou de todos os seus pecados. Porque todas as enfermidades que gera, que interfere, sofre, às vezes até mesmo morre, se procede apenas uma coisa, é o pecado. Mas a palavra de Deus sempre quer tirar o pecado. Não, Deus quer que limpa dos seus pecados. Por isso que Jesus Cristo veio para limpar de todas as suas feridas, que será curada em nome de Jesus. Então eu te peço, meu irmão, todas as palavras de Deus, que todos males, todas as dificuldades pode estar interferidamente pelo seu próprio pecado. Pecados que aparentemente simples, que você nem percebe, mas esteja motivo de condenar, de interferir na sua vida. E Jesus Cristo é poderoso para nos abençoar. Mas você depender da sua vida, meu irmão. Cada dia. Se afasta-se sempre, para que tenha uma vida agradável e perfeita na presença do Senhor diariamente, em nome de Jesus. Então eu peço para você, sempre, a mensagem é a palavra de Deus, e a palavra que liberta, é a palavra que fortalece, que confiança, passa a vontade de permanecer na presença do Senhor. E nesse momento que você puder agora, lá no livro do Êxodo, do Antigo Testamento, vamos um versículo, em princípio, para você ver tanto quanto é importante dos pecados que interferem tantas pessoas. E quando aquele homem, aquela mulher que vive obedecendo o poder de Deus e as dádivas do Senhor, vai te abençoando cada dia, em nome de Jesus. Então vejamos o livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, a palavra do Senhor está dizendo assim: e disse, se ouvires atenta a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. É uma palavra poderosa, meu irmão, sabendo que o poder de Deus está trazendo, cada um de você tem uma vida na sua mão, na sua presença. Depende você uma vida na presença dele. É impossível? É totalmente possível você ter uma vida na presença do Senhor diariamente. Se você cometeu algum tipo de falha, meu irmão, minha irmã,
imediatamente você percebe o Espírito Santo do Senhor, ele fala no seu coração, na tua alma. E você lembra que você fez coisas que não é correto. Então, é pecado. E você imediatamente pede ao Senhor, me perdoa, me conserta, me orienta. E ele é fiel e justo para perdoar de todo tipo de pecado, de todo erro. É que a palavra do Senhor dizendo que se ouvis atento a voz do Senhor, é preciso você ouvir, depender do Senhor. Nós somos uma criança espirituais diante de Deus. O Senhor é o nosso Pai, a nossa mãe. Ele que cuida os seus filhos e os filhos que amam e que nos protege, livre de todo perigo, de todo mal. É Deus que te abençoa. Ele que te cura, restaura todo tipo de sofrimento, desrelacionamento de grande dificuldade em passado. Muitas vezes pelas palavras que comete pecado. E o pecado, ele veio para destruir, veio para matar. A verdade é esta. Um exemplo, quando Deus gerou Adão, algum tempo depois Deus gerou Eva. Muito tempo andou Adão e Eva perfeito à presença do Senhor. Quando chegou o espírito maligno de Satanás, interferiu a Eva, contaminando a ela e contaminou o próprio Adão. E todos foram colocados sobre nós, sob o pecado. Mas nós somos lavados hoje, não pela sua vontade, pela tua verdade, de você mesmo, mas em nome de Jesus que será curado. É preciso você limpar. E quem lava a sua vida espirituais do pecado se chama Jesus Cristo, meu irmão. Temos uma vida diária verdadeiramente. A palavra de Deus está dizendo ainda: teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos. As coisas que sejam corretas aos olhos do Senhor. Não é apenas achar que orar e pede a Deus cura. E se você cometendo as mesmas falhas, o pecado continua. A enfermidade continua. O sofrimento continua. Mas peça a Deus que limpa de toda a aparência do mal, para que possamos ter uma vida agradável e perfeita aos olhos do Senhor, meu irmão. Isso não depende da idade, sexo. Nós somos todos dependentes da presença do Senhor, porque o Senhor é santo. Não pode você que não seja santo conviver na presença do Senhor. Não tem como. Esse mesmo versículo continuando ainda. Inclinares os teus ouvidos e os seus mandamentos. Mandamentos são ordem, obediência a Deus. Se você obedecer ao Senhor, o Senhor é fiel para te abençoar em todo o tempo. Mas se você desobedecer o poder de Deus, você está se tornando, fazendo a vontade contra Deus. E aí se dá fazendo, interferindo o sofrimento, a dor, enfermidades, desentendimento no relacionamento, no trabalho, na casa, onde que for, que o inimigo maligno, ele é silencioso para tirar a destruição na sua vida. Em nome de Jesus, e a palavra do Senhor está dizendo ainda, e guardares todos os seus estatutos, e nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Todas as enfermidades, você está vendo a mensagem,
são gerados pelo pecado. E Deus está falando que limpar de todas as enfermidades, limpando os seus pecados, que quando sarando as suas enfermidades, automaticamente o pecado foi lavado, em nome de Jesus. Então eu te peço, meu irmão, vamos ter uma vida diária na presença do Senhor. Tudo que você clamar na presença do Senhor, o Senhor é presente. Mas depende de você depender a sua vida na presença do Senhor todo dia, em todo o tempo. E a palavra continuando diz assim, que seus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Todas as enfermidades do Egito, que tanto tipo de pecado que interferia sobre ele, já foi sarado, em nome de Jesus. Eu peço, meu irmão, todo tipo de enfermidades, todo tipo de erro, todo de sofrimento, vem, seja curado na sua vida, em nome de Jesus. Todo dia, esse alimento é a palavra de Deus. Depende se você quiser tomar posse. Ninguém é obrigatório obrigar você a fazer o que você não quer. Mas se quer fazer a vontade de Deus, Deus é maravilhosamente agradecer aqueles que amam Ele. Não vamos fazer nada segundo a vontade do mundo, mas seja feita a vontade pelo Espírito e verdade de Deus na sua vida, na sua casa, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Então, nessa mensagem, nessa manhã, que Deus está falando no seu coração, para você cada dia ter uma vida agradável na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Mais um versículo que Deus está falando no seu coração, 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, que está dizendo aqui, glória a Deus. Deus dizendo assim, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Quem? Jesus Cristo. Todos os seus pecados que você cometeu, que eu cometi, que nós cometemos, foram aqueles que rendeu na presença do Senhor, foram lavados de todo tipo de enfermidade, todo de sofrimento, toda angústia, sou lavado pelo madeiro. Jesus Cristo pagou preço na sua vida, meu irmão. Nós, capaz mesmo, não é capaz de limpar os nossos próprios pecados. Nós somos impossíveis de limpar o pecado de Deus, de nós mesmos. Mas Deus mandou o teu filho a te libertar, te curar, te restaurar da sua vida, em nome de Jesus. E continuamos a palavra do Senhor dizendo assim, morto para os pecados. A palavra do Senhor está falando. A palavra do Senhor está falando, mortos para o pecado. Então, todos os pecados estão sobre você vida como se fosse estar morto. Não existe mais pecado sobre você, porque Cristo limpou sobre você, meu irmão. Agora você quer tomar posse pecando, cometendo os erros. Aí você é livre. Faça segundo a sua vontade. Então você não tem compromisso com o Senhor. A palavra que Deus está falando. Que Ele pagou o preço para que nós sejamos lavados, remidos e ter uma vida agradável na presença dEle. Meu irmão, muitas vezes as pessoas falam que as enfermidades é apenas as coisas físicas. Mas muitas vezes as grandes enfermidades que interferem no ser humano é mentira, pelo engano, todo tipo de maldades espirituais silenciosa que não aparece, mas destruindo a alma e o espírito na vida de cada uma das pessoas. Que todos nós precisamos de ser curados, de transformados,
buscando na presença do Senhor em nome de Jesus. E continuando nesse mesmo versículo, Deus está falando ainda. Mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarado, igual a palavra do Senhor falou lá no livro de Êxodo, capítulo 15, 26, na parte final, dizendo que as suas feridas foste sarada em nome de Jesus. Então é preciso, meu irmão, seja você está em casa, seja no hospital, seja perto, seja longe, seja quem for, tenha uma vida na presença do Senhor em todo o tempo, cada momento, em nome de Jesus. Santo, santo é o Senhor. Que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda bondade, em nome de Jesus. Amém? E terminando para a gente orar, vamos lá no Salmo 103, para a gente orar grandemente, em nome de Jesus. Sempre Deus está trazendo a palavra, sempre Deus nos orientando, sempre Deus mostrando que é possível ter uma vida perfeita, agradável aos olhos do Senhor. Mas Deus não vai te obrigar você na marra. Só depende de você tomar posse das bênçãos. E a maldição, aqueles que não obedecem a Deus. Será amaldiçoado. Isso é a palavra de Deus. Então vejamos aqui no Salmo 103, versículo 3, para a gente orar. Deus está falando assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Então, meu irmão, a palavra de Deus está cada dia, cada momento, que o sofrimento de tanto interfere, tantas coisas, situações, é por uma coisa só: o pecado. Se a pessoa quer seja lavado, remido de todo o pecado, se chama Jesus Cristo, você entregou sua vida completa e viva. Porque o Senhor que nos te limpa de toda de maldade, todo sofrimento, em nome de Jesus. Seja nesse momento, meu irmão, essa mensagem, repita de novo para a gente orar. Que é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Qual iniquidade? São várias que você, porventura, tem cometido. Iniquidade é pecado, é erro, é engano. Deus quer que você se limpa. Nós limpamos de toda contaminação, mas tem uma vida na presença do Senhor, em nome de Jesus. E Deus dizendo, todas as suas iniquidades, e sara todas as suas enfermidades. Então nós sabemos, meu irmão, só depender de você querer. Tudo que você buscar na presença do Senhor seja feito à vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, Pai poderoso, o Senhor que é digno de toda honra, toda glória, Pai. Todos os dias, está ouvindo essa mensagem, abençoando, curando, fortalecendo na vida de todo ser humano, Pai. Todos os nossos internautas estão ouvindo essa mensagem, Pai. Muda a direção na vida dessa pessoa, Pai, para que seja uma vida agradável aos olhos do Senhor, Pai. Abençoa, Pai, que tenha uma vida agradável diariamente, em nome de Jesus. Seja onde que tiver, as pessoas nos hospitais, nos asilos, nas casas, perto ou longe, o Senhor possa visitá-los, ó Pai. Limpa de toda a aparência do mal, de todo tipo de pecado, que tanto contamina o corpo, a alma e o espírito na vida de todo ser humano, Pai. E que a graça do Senhor te abençoa, te guarda, te sara de todas as suas feridas, em nome de Jesus. Amém.